Você sabe como criar e publicar componentes em React.js? Não? Então deixa eu te mostrar aqui um setup mais fácil que eu conheço para a criação e publicação desses componentes. E tem mais. Dessa forma que eu vou te ensinar, você consegue publicar qualquer pacote no NPM e reutilizar nos seus projetos e acabar ajudando o mundo aí open source. Vamos nessa? Antes da gente começar a programar efetivamente, eu quero te mostrar 3 motivos de por que você deveria criar e publicar seus componentes no NPM. Vamos lá? Primeiro motivo, você pode ganhar dinheiro. Sim, parece estranho, né? Ganhar dinheiro com projetos open source? Os projetos não são gratuitos? Como funciona isso? Na verdade, existem empresas e usuários que fazem doações para os desenvolvedores que desenvolvem projetos open source. Tá? Então, se você cria uma biblioteca legal, um código bem interessante e muitas pessoas começam a utilizar, automaticamente você começa a receber doações para manter o projeto. Vai depender aí da qualidade do seu projeto. Motivo número 2. Você pode ajudar o mundo. Você pode ajudar uma pessoa neste momento que está com um problema. Pode ser lá no Japão, pode ser no Canadá, uma pessoa em qualquer lugar do mundo pode estar enfrentando um problema que você sabe resolver. E aí, quando você publica seus componentes, publica o seu código no NPM, no mundo open source, você pode ajudar essa pessoa a resolver esse problema. Então isso é um gesto bem legal aí, que eu acredito que é um dos maiores combustíveis para os desenvolvedores open source. Motivo número 3. Você pode se ajudar. Você pode se tornar mais eficaz publicando seus componentes, seus códigos, enfim, no NPM. Como isso? Imagine que toda vez que você está desenvolvendo um sistema, um projeto, você precisa de uma tela de login. Se você criar esse mecanismo de forma isolada e publicá-lo no NPM, agora quando você vai programar um novo projeto, você não precisa mais recriar esse componente, não precisa reescrever esse código, porque você já publicou essa solução no NPM. Então eu estou aqui com o meu terminal aberto, beleza? O primeiro passo é criarmos a estrutura do projeto. Então, eu vou utilizar o comando mkdir ou md aqui, tá? E nós vamos criar aqui com a flag "-p", de forma a conseguir criar pastas e subpastas ao mesmo tempo. Então eu tenho uma pasta chamada Development, que é uma pasta onde eu salvo todos os meus projetos, e aqui dentro eu vou criar o nome do nosso componente, que vai ser o header text, e dentro do header text vai ter aí uma pasta src. Agora eu vou acessar então estando dentro do projeto, nós vamos executar aí o yarn init -y ou npm init, aí vai depender do seu gosto aí o yarn init. Em seguida, nós vamos criar os arquivos necessários aí para rodar esse setup, que é o index.js e o index.html. Então eu vou dar aqui um touch src e vou passar aqui, ó, index.js e index.html. Uma outra coisa que nós precisamos criar aqui é o git ignore, para que ele ignore aí a pasta node modules. Nós não queremos subir isso daí para o git. Touch, na verdade vamos colocar aqui, ó, echo node modules. Agora eu quero te mostrar o setup que eu comentei lá no começo. Que setup rápido e fácil é esse aqui para a gente conseguir criar componentes e publicá-los? Bom, o setup, pessoal, é o Parcel. O Parcel, ele é um Web Application Bundler, tá? Então, como o Webpack, como lá o Browserify, enfim, o Parcel ele é um desses bundlers, só que ele promete aí uma velocidade acima do Webpack e uma configuração zero. Inclusive no próprio site aqui, ó, Blazing Fast Zero Configuration Web Application Bundler. Então, é o Parcel que nós vamos utilizar. Então eu vou voltar aqui para o nosso código. Nós vamos digitar assim, ó, yarn add -d para ficar como development, né? Vai ficar como uma dependência de desenvolvimento. E vamos colocar aí Parcel. Para o Parcel rodar bonitinho, nós precisamos de uma estrutura muito simples no HTML. Index.html, nós vamos colocar assim, ó. Aqui eu vou colocar aqui ptbr, header text, que vai ser o nosso componente. Aqui eu vou criar uma div que tem o ID app. Simplesmente isso, nós criamos aí a tag script, que ela vai ter o nosso JS, né? O nosso React em si. Depois de criado aí o index.js, que está o nosso código, que vai estar o nosso código JS, nós vamos então começar a instalar algumas coisinhas para rodar o React, já que nós estamos criando um componente em React. Então o primeiro passo, pessoal, yarn add, eu vou colocar o React como dev dependency, ok? Mas o certo é colocar ele depois como peer dependency, já que o seu componente ele precisa do React, principalmente se ele tiver estado, para ele poder executar. Ok? Se você utilizar os hooks lá, você vai precisar do mecanismo do React, então, enfim, nós vamos colocar como dev dependency só agora. Então, vou colocar, ó, o React. Vou instalar também, pessoal, o React
DOM, beleza? React e React DOM. São as únicas duas bibliotecas que a gente precisa para executar esse componente. Instalar aqui. Ótimo, muito bom. Beleza, pessoal, nós vamos começar a criar aí o nosso componente. O index.js vai servir para exibir o nosso componente. No fim das contas, nosso componente precisa estar num arquivo separado. Eu vou criar um arquivo separado aqui, vou dar o nome aí de headerText.js e aqui eu vou ter simplesmente uma function, vou dar o nome dessa function aí de headerText, que será o nosso componente, tá? E aí, vamos no final aqui exportar essa function. Então, export default header text. Então, esse vai ser o nosso componente de React. Vai ser um componente muito simples, tá? Eu vou dar um return aqui nele. Ele simplesmente vai renderizar pra gente um H2, um H1. Colocar um H1 e aí você recebe o texto aqui como props, você recebe o texto aqui como, vou colocar como text, você recebe um text como props e ele simplesmente exibe esse text dentro de um H1. É um componente muito simples só para exemplificar, beleza? Está criado aqui o componente. Como que eu faço para esse componente rodar então? Lá no index.js, pessoal, eu vou importar esse componente header text from header text e agora eu preciso importar. Esqueci aqui de importar o React. Então, ó, import React from React. Eu vou importar o React DOM e o React. Beleza, fiz as três importações. Nós vamos agora utilizar aí o React DOM.render para escolher aqui a nossa div que está com a ID app para renderizar o nosso componente lá dentro. Vamos fazer esse teste então? Vamos lá. Ó. React DOM.render, tá? Aí você passa para ele o elemento. Então o elemento que é o próprio header text, beleza? Vou passar aqui a nossa props que a gente tinha passando, que é olá, desenvolvedores. E aqui em seguida você passa aí o componente, a tag HTML que vai receber esse virtual DOM do React, ok? Então nós vamos passar aqui um document.querySelector e aí eu sei que ele está com a ID app lá, beleza, pessoal? Bom, muito simples, né? Já está aqui criado a aplicaçãozinha. A ideia é que apareça, então, esse valor lá, olá desenvolvedores, apareça lá naquele index. Então, lá no package.json, nós precisamos criar os scripts para executar esse cara. Como é que eu faço, então? Ó, nós vamos vir aqui, colocar o script, tá? E nós vamos ter um script chamado start, beleza? Esse script start, ele vai executar o seguinte comando, gente. Parcel, tá? Parcel e o arquivo index.html que contém a estrutura, tá? Então, é parcel index, na verdade está dentro de src, né? Então vai ficar src index.html, ok? Em seguida, você vai passar aqui, por exemplo, o build, para você efetivamente buildar o arquivo aí, transformar aí o JS em um bundler, ok? Então nós vamos dar um parcel, mesma coisa aqui, só que ao invés de simplesmente parcel, a gente vai passar um parcel build src index. Vamos tentar executar esse cara agora aqui, vamos ver se está dando tudo certinho, tá? Vamos dar um yarn start. Ele começou então a buildar as coisas aqui. E olha que legal, apareceu aqui, ó, que tem um servidor executando aí no localhost 1234. Vamos testar esse cara então. Ó, tô com uma nova aba aqui aberta no navegador. Vou colocar aqui, ó, localhost 1234. Ok? E olha lá, pessoal. Olá, desenvolvedores. Então conseguimos executar aí o nosso código. Vou mudar aqui para olá, desenvolvedores e desenvolvedoras. E olha lá, gente, estamos com nosso React funcionando. Agora vamos fazer o processo de publicar no NPM, certo? Criamos nosso componente, a gente vai dar um build agora e vou mostrar para vocês como que publica agora esse nosso componente bem simples no NPM. Então vamos lá, agora nós vamos para a publicação no NPM. O primeiro passo é criar uma conta, então, no site do NPM. Então eu estou com o site do NPM aberto aqui, você vai clicar aqui em Sign Up, e você vai criar a sua conta. E vai pedir aí um nome completo, um e-mail que seja público, um username e um password. Eu já tenho uma conta, eu vou logar com a minha conta aqui então. Estou logado na minha conta aqui já. Nós vamos fazer assim, ó. Vamos voltar para o nosso código. Vou parar o processo aqui que estava executando o componente. E nós vamos criar um arquivo chamado npm-ignore, tá? Por quê, gente? Quando você vai publicar um componente no npm, se você simplesmente mandar publicar aqui da sua pasta raiz, ele vai enviar tudo que está aqui, tá, para o NPM. Mas nem tudo que está aqui na nossa árvore de arquivos é interessante para uma pessoa que vai utilizar, tá, o nosso projeto. Então, o que você precisa enviar para o NPM apenas é justamente uma pessoa que vai utilizar o seu código, ele só vai precisar do JS minificado e do seu package.json. Então, e passar algumas coisas que nós queremos ignorar. Vou dar um touch npm ignore.
Nós vamos ignorar, pessoal, a pasta cache, que essa pasta cache ela é gerada pelo parcel, tá? Então essa pasta cache, ela salva aí, ela cacheia aí todas as modificações que não foram alteradas, de forma que toda vez que você der build ou start, o parcel executa bem mais rápido. A segunda pasta que nós vamos excluir, ignorar, é a pasta dist. Embora é muito comum a gente subir a pasta dist, nesse caso, como o parcel, sem configuração nenhuma, por padrão, ele gera a pasta dist para visualização do nosso arquivo, do nosso projeto em React, então nós não vamos subir a pasta dist, nós vamos subir uma pasta chamada build. Criei esse arquivo, posso salvá-lo. A próxima alteração está no package.json. No package.json, ele tem uma propriedade chamada file. Ele é um array de locais que você quer colocar na whitelist. Então imagine o npm ignore como uma blacklist. Já o files é uma whitelist. Tudo que você coloca é enviado para o npm. Então nós vamos falar para ele que nós queremos enviar a pasta build. Ok? Nós queremos enviar apenas a pasta build. E pronto. Agora nós vamos publicar esse cara. Então para isso nós precisamos que o parcel dê um build no componente. Dando um build no componente, o parcel vai pegar todo o nosso componente que a gente escreveu, transformá-lo em arquivo minificado, para ficar o menor possível para a gente conseguir publicar esse conteúdo lá no npm. Nós vamos no package.json e vamos alterar, estava aqui, né, index.html, nós vamos alterar para index.js, porque nós queremos dar o build apenas JS, tá? O nosso componente nós não vamos enviar o HTML junto, apenas JS. Nesse caso vai dar um "-d", o "-d" indica o diretório de saída, onde vai buildar esse cara. Nós vamos buildá-lo da pasta build, tá? Então como vocês podem ver, ó, a pasta build ela não existe aqui. Basta você dar um build, então, vou dar um yarn build. Ah lá. Vocês notarem aqui, ó, apareceu agora uma pasta build. Se eu clico na pasta build, existe lá o meu index.js. E aí, nós vamos logar no npm através da linha de comando. Tá? É muito simples o comando, ó, npm login. Então você vai colocar o seu usuário e senha aí. E ele vai pedir o e-mail também que você cadastrou lá. Eu vou colocar aqui o meu e-mail e prontinho, pessoal. Agora o último comando e a gente sobe o nosso projeto para o npm. Eu vou alterar a versão dele aqui para a versão 1, tá? Já que ele é o meu primeiro projeto, é a versão 1. Vem aqui e coloca assim, ó, npm publish. Olha lá, gente, se chegou nessa linha, significa que o nosso projeto subiu para o NPM. Então, ó, vou entrar aqui no NPM, pelo browser mesmo, vou clicar aqui em Packages, e olha que legal, gente, tá aqui, ó, o projeto que nós acabamos de criar, subiu para o NPM, então, se a pessoa executar esse comandinho aqui, ó, npm install, @ seu usuário, / nome do seu componente. Ok, depois de publicado, olha só o que aconteceu. Nós demos um build no index.js. Vamos olhar o arquivo lá, index.js. Olha o tamanho desse arquivo. Não parece estranho? Nós publicamos um arquivo lá no npm deste tamanho, sendo que o nosso componente, se eu abrir aqui o header text, nosso componente tem 3 linhas, mas o index.js está gigante. Observando no package.json, olha só o que aconteceu. Nós publicamos o index.js. Nós demos um build no src index.js. Olha isso, tá o React done e está o nosso componente. O que eu quero para subir para o NPM é apenas o nosso componente. Nesse caso, nós vamos fazer a segunda versão agora do nosso publish. Nós vamos publicar a segunda versão. Imagine que isso seja um bug e você vai corrigir esse bug no seu pacote, certo? Então, ó, ao invés de build src index.js, nós vamos dar um build src header text, que agora nós só vamos dar um build no nosso componente e vamos deixar o React de lado, ok? Header text, o "-d build vai ser para apontar para a pasta build e nós vamos colocar uma última flag agora, que é o out, nome de index.js, que vai ser o nome do arquivo que ele vai gerar, beleza? Feito isso e mudando aqui para a versão 2 agora, nós vamos dar um yarn build. E olha agora quando eu abrir o arquivo build. Olha o tamanho, como ficou bem menor. Isso faz mais sentido. E aí, para finalizar, a gente republica esse novo pacote, npm publish. Pronto, olha lá que legal. Se eu abrir agora o site do npm, vou dar um F5 aqui. E olha lá, pessoal, a nossa nova versão corrigida, muito menor, certo? Porque agora nós não demos build com o React junto, só o nosso componente. Nossa versão corrigida, bonitinho aí, publicado no npm. Se você conseguiu me acompanhar até aqui, fez o código, publicou, muito bom. Deixa nos comentários, eu consegui. E se você não conseguiu, não tem problema. Posta também suas dúvidas no comentário que eu vou responder todo mundo. E é isso aí. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Me segue aí nas redes sociais que vem novidade em breve. Que vem novidade em breve. É isso aí, gente. Até mais. Que vem novidades em breve. Boa noite. Eu lá. Boa noite. Que nem o... Ah, eu posso deixar em cinza assim esse final.